Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ficar em pé? Quero ler com os irmãos os versos 39 a 52. Lucas 2, 39 a 52, na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro. E então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas do coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Pai, a tua palavra foi lida, ela nos é revelada pelo Senhor. Se não for, ó Deus, a tua graça para conosco, não conheceríamos essa revelação. Mas o Senhor a trouxe ao nosso conhecimento para nos instruir no caminho em que devemos andar. O Senhor usou Lucas, ó Deus, no seu tempo de vida, para, sob a inspiração do teu Espírito, colocar em ordem a história da vida de Jesus, de modo que pudéssemos conhecê-lo melhor. Que na noite deste dia, ó Pai, possamos crescer nessa compreensão, mas sobretudo possamos tirar lições para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a existência que temos hoje, de modo que a palavra continue viva no coração de todos nós. Queira nos abençoar e queira inundar-nos com a tua graça na entrega da tua palavra nesta hora. Eu oro assim, ó Pai, pedindo a ti misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram sentar, meus irmãos. O tema da nossa reflexão desta noite é enchendo-se de sabedoria, tomando como referência o versículo 40, que diz que Jesus assim crescia, em graça e em sabedoria. Este é o nosso tema, portanto. Mas se tivéssemos que colocar um subtema nessa mensagem, nós diríamos que ela se chamaria a jornada do adolescente na obediência, disciplina e submissão. Lucas 2 traz a pessoa de Jesus, desde a sua anunciação, o seu nascimento e, na sequência, sua apresentação no templo, com 8 dias de idade. E aí nós vamos ter a Bíblia trazendo nas entrelinhas o modo como Jesus crescia. O menino crescia cada ano, todos os anos
sendo levado ao templo, sendo levado ao culto, para na Páscoa celebrar ao Senhor. E aí nós temos este episódio quando ele chega aos 12 anos de idade. Nós temos então aqui Lucas mostrando o crescimento de Jesus, o seu desenvolvimento, e mostrando também uma experiência de Jesus na sua adolescência. Os historiadores e a cristandade se ressente do fato de não termos informações sobre Jesus entre os 12 e os 30 anos de idade. Não há na Bíblia palavras que nos tragam uma sinalização clara de como foi a vida de Jesus neste período dos 12 aos 30 anos. Mas, olhando aquilo que Lucas diz aqui neste capítulo 2, de como ele crescia, se desenvolvia e como ele cumpria o ritual próprio da sua família, de todos os anos na Páscoa, ir ao templo, consagrar, dedicar-se ao Senhor, nós, por inferência, podemos entender também que assim foi a vida de Jesus na sua juventude. Assim foi a sua vida enquanto ele estava se desenvolvendo até o momento de assumir o seu ministério. Então nós vamos ter aqui, sobretudo, este foco no versículo 40. E o primeiro aspecto que eu quero destacar para os irmãos é o processo de crescimento. Nesse processo de crescimento, Jesus está em busca de sabedoria. O versículo 40 vai dizer: e o menino crescia e se fortalecia, sendo cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Jesus, meus queridos irmãos, mesmo sendo filho de Deus, passou por todo esse processo do crescimento físico, do crescimento emocional, do crescimento espiritual. Nós vamos ver ali Jesus nascendo numa manjedoura. Ele não chega no mundo atropelando os processos naturais. Deus poderia colocá-lo no mundo já prestes a iniciar o seu ministério, e ele então começar fazendo os milagres, pregando o evangelho, impactando as vidas, revolucionando a sociedade da sua época, mas não é essa a escolha que Deus faz. Deus tem paciência com o tempo. O tempo para Deus não é um problema. É para nós, que envelhecemos, que sentimos as dores do tempo e vamos chegando os dias e que vemos os nossos dias se aproximando do final nessa terra. Mas para Deus o tempo não é problema. Então ele escolhe o processo natural. Jesus nasce, Jesus se desenvolve numa família, Jesus cresce nesse ambiente, ele aprende a cultura dessa família, ele assimila a religiosidade da sua família. Então Jesus cresce nesse contexto. Eu quero dizer para você, jovem, adolescente, que de repente chega aquele momento da sua vida e você olha para a sua família e começa a questionar e pensar: essa não é a família que eu gostaria de ter, essa não é a família que eu pedi a Deus. E aí você passa por aquele processo de reflexão, de achar que não está na família certa, de que de repente as coisas poderiam ser diferentes se você nascesse num outro ambiente. Nós podemos aprender pelo exemplo de Jesus que é preciso aceitar aquilo que Deus coloca em nossa vida. Deus coloca na vida de Jesus uma família muito simples. Deus coloca na vida de Jesus pais muito pobres. Deus coloca na vida de Jesus pais que são tementes a Ele. E aqui eu queria que você já tirasse a primeira lição. O maior legado que você pode trazer da sua família é o quanto a sua família ama a Deus. O quanto a sua família busca a presença de Deus na sua vida. E o quanto a sua família procura lhe criar e lhe orientar no caminho do Senhor. Essa já é uma grande lição que você pode tirar.
você, de repente, não nasceu numa família que tenha esses valores. Mas chega aquele momento da sua vida que você faz as suas escolhas, você toma as suas decisões, e esse é o momento em que a adolescência, a juventude, vai se apresentando diante de você, e a vida lhe coloca diante de escolhas, diante de decisões que você precisa tomar. Então você olha para trás e pensa, a minha família pode não ter me criado no caminho do temor a Deus, mas eu estou descobrindo neste momento da minha vida que a sabedoria verdadeira é o temor ao Senhor. Então eu posso fazer a minha escolha de andar no caminho e no temor do Senhor. Essa é uma decisão e é um passo de fé. Nós vemos Jesus crescendo fisicamente, vemos Jesus crescendo emocionalmente, vemos Jesus crescendo de modo espiritual. O crescimento não era apenas físico, mas era também espiritual. Diz a Bíblia que ele estava cheio de sabedoria, o que indica que Jesus, mesmo jovem, estava sendo preparado para a missão divina. Jesus, mesmo na sua juventude, estava se preparando para a missão divina, aquilo que Deus tinha para ele realizar. É claro que você, na idade da sua adolescência, talvez ainda não tenha clareza do que você quer ser quando for um adulto formado. Há muitos adolescentes que já têm isso com muita clareza no coração. E muitos que conseguem se manter alinhados com isso na sua vida adulta e conquistam aquilo que sonharam ainda crianças ou adolescentes. Mas não é regra geral. Jesus ainda na sua adolescência sabia qual era a missão da sua vida e estava sendo preparado para isso. Ele buscava a sabedoria que era de fato o temor do Senhor. Para o adolescente, a busca pela sabedoria é fundamental, pois ela se torna a base para você tomar decisões sábias, decisões corretas e viver de uma maneira que honra a Deus. Eu gosto de pensar, meus irmãos, que o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos é o legado do temor ao Senhor. Porque se o filho aprende a temer a Deus, chega um momento da vida dele em que você, pai, tem a segurança de saber que o seu filho vai tomar decisões acertadas, vai fazer escolhas corretas, não tanto mais porque você está presente ali, mas porque a consciência de um Deus na vida dele faz com que ele tema o Senhor e ele procura andar de forma a agradar a Deus. Porque o que faz o jovem, o adulto, uma criança, um adolescente, quem quer que seja, adorar e temer ao Senhor, é sobretudo essa consciência de um Deus onisciente, de um Deus onipresente e de um Deus que está onde você está. Então, se você está num ambiente em que você tem a consciência que Deus está ali, e você tem temor ao Senhor, as suas decisões vão levar em consideração a presença desse Deus que está ali na sua vida. Então, as decisões, as atitudes que você toma, elas refletem o quanto você tem consciência, de fato, de que Deus é um ser vivo para você. Ou Deus é apenas uma ideia religiosa. Ou Deus é apenas um pai imaginário. Ou Deus é apenas aquela figura que se tenta associar a um Papai Noel, um bonachão da vida. Não. Deus é o Pai que ama, é o Deus que cria, mas Deus é um Senhor justo. E Ele não tolera o pecado, Ele não aceita a iniquidade. Deus quer integridade, quer santidade na vida dos seus filhos. Jesus, como adolescente, busca sabedoria, porque ele sabe que aquilo é fundamental para crescer no temor ao Senhor. Jesus experimentou crescimento natural e espiritual também. O menino crescia e se fortalecia. Desenvolvimento, já dissemos, físico, emocional e espiritual. Aí nós temos para o adolescente de hoje, o adulto de hoje também, a importância do cuidado com o corpo, do cuidado com a mente, do cuidado com o espírito.
o cuidado que devemos ter naquilo que diz respeito às diferentes dimensões da nossa existência. Nós não somos apenas um ser psíquico, biológico, mas nós somos um ser espiritual também. E é preciso cuidar do corpo, mas é preciso também cuidar da mente, cuidar do espírito. E se nós somos negligentes para com o nosso corpo, chega aquele momento em que a vida vai reclamar de nós a falta de cuidado que tivemos com o nosso corpo. Então, quando nós chamamos a atenção para se cultivar hábitos como esses, nós queremos estimulá-los a desenvolver hábitos que sejam saudáveis para o físico. O alimento que ingerimos, a bebida que nós tomamos, a atividade que nós possamos desenvolver com o nosso corpo fisicamente, tudo isso diz respeito ao cuidado do corpo, mas é preciso cuidar do nosso crescimento espiritual, nosso crescimento na palavra, nosso crescimento na oração. O quanto de tempo nós conseguimos durante a nossa agenda da semana separar para estudar a palavra do Senhor com o interesse de conhecer mais e mais o Deus que se apresenta nas Escrituras. Quanto do nosso tempo nós conseguimos investir orando a Deus, moldando o nosso espírito à luz da presença de Deus em nós. Muitas vezes temos tempo para muitas outras coisas. Temos tempo para os nossos estudos, temos tempo para os nossos trabalhos, temos tempo para o nosso lazer, temos tempo para o entretenimento, mas não temos tempo para a palavra, não temos tempo para a oração. Isso reflete o quê? Reflete vida cristã descuidada, reflete vida cristã em que falta mordomia quanto à boa administração do tempo para zelar pelas coisas espirituais. Jesus nos dá o exemplo de alguém que crescia em sabedoria e buscava essa sabedoria, esse conhecimento. É preciso que nós tenhamos também a predisposição para nos envolvermos em atividades que promovam nosso crescimento pessoal e espiritual. Por exemplo, nós temos adolescentes que nos nossos dias, jovens e adultos que têm tempo ocioso que poderia investir numa atividade social, numa atividade colaborativa, numa atividade que pudesse incrementar crescimento na vida de outras pessoas. Então, se a sua igreja lhe proporciona isso, excelente, mas se a igreja não proporciona, busca criar um ambiente com outras pessoas para fazer isso dentro de uma organização, uma instituição voluntária, em que você possa doar de si mesmo para que outros sejam abençoados. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, em que nós doamos de nós mesmos para o bem do outro, nós crescemos espiritualmente. Nós crescemos no que diz respeito a sentir o nosso valor no mundo, a importância daquilo que nós estamos fazendo. Portanto, é preciso cuidar para que nós nos desenvolvamos no aspecto físico, no aspecto mental, mas também no aspecto espiritual. Adolescentes, é essencial que busquem sabedoria em todas as áreas de suas vidas, seja nos estudos, seja nas amizades, seja na família, principalmente em sua relação com Deus. Eu lembro que eu dizia para os meus filhos no tocante ao seu ambiente de amizade nos estudos. Eu costumava dizer para eles, olha, aprendam desde pequenos a escolher os colegas com quem você vai conviver em sala de aula. Evita o fundão da sala, porque o fundão geralmente é um ambiente em que os menos comprometidos gostam. Procura aqueles que gostam de estudar mais, eles geralmente ficam no meio, na frente. Observa aqueles que estão atentos às aulas, procure cultivar amizade com esses. Selecione os amigos com quem você convive na sua escola. O ambiente da sua escola é um ambiente de múltiplas influências. Você tem influências boas e ruins. Você tem gente responsável e tem gente irresponsável nesse ambiente. Você tem colegas comprometidos e colegas descomprometidos.
Você tem colegas na sua sala de aula que vêm de famílias que cultivam bons valores, como você tem famílias disfuncionais que não estão nem aí para os seus filhos. Então você precisa ter o discernimento para ver o seu ambiente e selecionar com quem você quer conviver. Você não é obrigado a aceitar a filosofia barata de que você é um produto do meio em que você está. Você não é produto do meio em que você está. Você é um ser autônomo que faz escolhas e que tem que ter responsabilidade pelas escolhas que você faz. Então, se você escolhe andar na companhia de pessoas perniciosas, você vai cumprir aquilo que o ditado popular ensina: quem se mistura com porco, farelo come. Então, evite andar na companhia de porcos. Ande na companhia de santos. Essa é uma expressão do Viktor Frankl. Ele diz que as pessoas, elas podem ser porcos ou santos, dependendo do lugar em que elas estão. No ambiente do campo de concentração, ele descobriu o valor das pessoas. E algumas pessoas naquele ambiente de extremo sofrimento se apresentavam como pessoas porcas, pessoas imundas, sem valor. Mas ele via também pessoas dignas, pessoas decentes, pessoas santas naquele ambiente. Eu posso dizer que em todo o ambiente a sociedade tem porcos e santos. Sala de aula também tem gente assim. Faça uma seleção cuidadosa e procure andar na companhia de bons amigos. Seja proativo nos seus estudos, nas suas amizades, na sua família, mas sobretudo na sua relação com Deus, busque sabedoria. Sabedoria, diz a Bíblia, vem de Deus. Tiago 1, verso 5. Veja o que diz o texto bíblico. Tiago 1, verso 5. O que é que diz aí? Todos juntos. Deus dá sabedoria com generosidade àquele que sente necessidade. Então, peçam sabedoria ao Senhor. A obediência e a disciplina no lar, vamos ver este exemplo de Jesus. Lucas 2, 41 a 50 vai trazer o relato de Jesus ali no templo onde seus pais o encontram após 3 dias de busca. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus se submete à autoridade dos seus pais. E ele lhes obedece. Ele sabia quem era, mas ele respeita o papel de Maria e José na sua vida. Vimos que a consciência de missão de Jesus, ainda aos 12 anos, já o fazia buscar intencionalmente sabedoria. Mas aí nós temos este episódio em que eles vão ao templo, e ali eu fico tentando conjecturar algumas possibilidades. O que faria um pai e uma mãe hoje com seu filho de 12 anos, ir a um evento onde tem muita gente, e na hora de voltar para casa, não se certificar que o seu filho de 12 anos está com eles? Será que algum pai verdadeiramente responsável e uma mãe verdadeiramente responsável faria isso? Ir a um grande evento e na hora de voltar, não ter certeza que o seu filho está com ele? Eu fico conjecturando, será que houve negligência de Maria e de José naquele ato? Será que eles não tiveram cuidado de observar se Jesus estava com ele? Mas, por outro lado, eu fico também conjecturando que há uma possibilidade de olhar essa situação numa perspectiva positiva. Nós podemos olhar e criticar os pais e dizer que eles foram negligentes, mas podemos olhar numa perspectiva positiva também e dizer: aqueles pais tinham tanta confiança no filho que sabiam que ele não ia fazer nenhuma coisa errada. Então, aqueles pais tinham tanta confiança no filho que tranquilizaram o coração em saber que eles estavam com alguém que lhes dava proteção. E eles andam um dia inteiro sem se preocuparem, mas aí quando chega no final do dia e não encontram Jesus, o que eles fazem? Eles começam a perguntar a um parente,
aos amigos, eu imagino que era uma caravana, muita gente. E não encontrando, eles voltam. Então, um dia para ir, um dia para voltar. No terceiro dia, eles encontram Jesus aonde? No templo. Aí nós podemos ficar imaginando, nesses 2 dias ou 2 noites que Jesus dormiu sem os pais, Jesus foi um sem-teto? Será que ele dormiu ao relento? Será que ele dormia ali no pátio do templo? Ou será que, depois do primeiro dia de Jesus, com aqueles doutores da lei, um deles adotou Jesus e levou para sua casa e o acolheu na sua casa? Podemos conjecturar algumas dessas coisas. O fato é que Jesus foi achado pelos seus pais no terceiro dia no templo. E onde ele estava quando os pais o encontram? Entre os especialistas da lei, entre os rabinos, entre os doutores. Hoje nós temos uma grande quantidade de crianças brasileiras que são crianças superdotadas. E essas crianças interagem com temas complexos, com adultos, com pessoas de uma idade muito mais elevada que eles. Poderíamos pensar em Jesus como alguém superdotado aos 12 anos de idade, tratando com os escribas, com os doutores da lei. Mas, como dissemos que o Senhor vai construindo a jornada de Jesus dentro de um processo natural, eu quero acreditar que Jesus estava colhendo aqui o resultado do seu preparo, da sua intencionalidade, do modo como ele crescia em sabedoria, buscando conhecer mais e mais o seu Pai. De modo que Jesus, ao discutir com aqueles homens e ao lhes fazer perguntas, ele o faz com base na sua experiência, mas com base naquilo que ele vê da palavra de Deus. Ele está no meio daquilo que hoje nós poderíamos considerar doutores, PhDs, gente de profundo conhecimento nas Escrituras. Alguém, para se tornar um escriba, ele precisava chegar a uma idade em que ele já tinha memorizado a Escritura, estudado profundamente as Escrituras, então não era qualquer pessoa que chegava àquele estágio. Jesus estava entre esses, entre os doutores, estudando as Escrituras. E diz a palavra do Senhor que ele estava enchendo-se de sabedoria. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Meus queridos, nós precisamos entender que sabedoria, muito mais do que conhecimento, é viver segundo a vontade de Deus. Jesus, na sua fase adulta, dizia que tudo aquilo que ele fazia porque via o seu pai fazer. Então, ele tem um modelo, uma referência que ele segue, e a referência dele é o seu pai. E isso é importante para todos nós, porque o pai continua a ser uma referência para os seus filhos. O pai, a mãe, são pessoas que continuam a fornecer referencial para os seus filhos, e eles vão reproduzir, muitas vezes, aqueles defeitos que eles não gostam dos pais. Muitas vezes os filhos vão reproduzir na sua conduta aquilo que eles mesmos reprovam de defeito dos seus pais. Mas aquilo está tão firmemente formado no crescimento, no desenvolvimento, na personalidade deles, que às vezes eles nem se dão conta de que estão reproduzindo os mesmos defeitos. Mas aí é importante você chegar àquela percepção de que chega uma hora que você discerne entre o bom e o ruim, e você pode escolher as coisas boas e seguir sempre os bons exemplos. Jesus era alguém que seguia o seu pai, e assim ele procurava proceder desde pequeno. E aí nós temos aquilo que poderíamos inferir como elementos fundamentais para aqueles que buscam o crescimento. E aquele que busca o aprendizado da sabedoria. Estudo diário da palavra do Senhor, se você quer conhecer mais a Deus. Participação ativa na vida da igreja e na comunidade. Diz o texto que anualmente era costume de Jesus ir ao templo para adorar.
oração constante pedindo discernimento, são elementos fundamentais para que nós alcancemos um coração sábio. A obediência dos adolescentes não é apenas uma questão de respeitar os pais, mas também de reconhecer a autoridade de Deus em suas vidas. A obediência do adolescente não é apenas uma questão de respeitar os seus pais, mas também diz respeito a reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Os pais que você tem são pais que, ainda que não sejam perfeitos, são aqueles que Deus escolheu para lhe educar, lhe criar, lhe acolher neste mundo. E aquele que tem consciência de um filho como herança do Senhor, certamente vai dar o seu melhor para que o seu filho cresça no temor do Senhor. A disciplina na vida diária, meus irmãos, é uma forma de mostrar tanto respeito aos pais quanto a Deus. Jesus vai exemplificar isso como uma verdadeira sabedoria, ela vem através da obediência. Nós temos alguém aqui que é obediente ao Pai do céu, mas alguém também que obedece aos seus pais terrenos. Texto bíblico, os versos 49 a 50, vão mostrar Jesus fazendo aquela pergunta: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que convinha estar na casa do meu pai? Ao responder aos pais daquela forma, Jesus revela essa profunda consciência de missão que ele possuía, esse entendimento de que a sua missão lhe era dada por Deus, mas ainda assim ele retorna para Nazaré com os seus pais. Ele acata a liderança e obedece aos seus pais. A obediência de Jesus não anula a sua identidade, não diminui quem ele é. Pelo contrário, a obediência de Jesus mostra que ele está perfeitamente ciente do propósito de Deus para a sua vida, e ele procura então colocar a sua vida em sujeição àqueles que Deus colocou sobre ele. É interessante nós pensarmos um pouco nessa questão, porque não raro você vai encontrar algumas situações de rebeldia numa família, exatamente na fase da adolescência. Você vai encontrar a rebeldia para com os pais nessa época da vida, porque este é aquele momento em que o adolescente começa a tomar consciência da sua capacidade, das suas potencialidades. Muitas vezes ele vem de uma realidade em que os pais podem não ter tido, mas oferece a ele a melhor condição de estudo, de aprendizado, e ele então se percebe, quando chega um momento da sua vida, que ele tem um conhecimento que os pais não têm. Eu já convivi, já vi pessoas ou adolescentes que tinham vergonha dos seus pais, porque chegava um momento da sua vida em que ele se achava dono de um conhecimento, dono de uma convivência social que os seus pais, na percepção dele, não alcançavam. E aqueles adolescentes tinham vergonha dos seus pais. Eu vi isso acontecer. Que neste momento nós não tenhamos que conviver com essa realidade entre pais e adolescentes, mas que nós tenhamos aquela realidade de adolescentes que honram os seus pais, adolescentes que respeitem os seus pais, adolescentes que percebam o valor que é andar em obediência, não apenas obediência para com Deus, mas obediência para com seus pais também. Nós vemos o propósito divino na vida de Jesus. Os versos 47 a 49 de Lucas 2 vai mostrar que Jesus declara o seu propósito, a sua intenção de estar na casa do Pai, mostrando ali qual era a missão, qual era o propósito da sua vida, mas também ele tem com clareza a importância de andar em obediência aos seus pais, entendendo que era o momento da sua formação. É preciso que nós tenhamos aquela compreensão de qual é o chamado que Deus tem para a nossa própria vida. Quando Jesus revela a sua consciência de chamado e de missão divina,
Isso nos desafia a olhar para nós mesmos e perguntar qual é o chamado que Deus tem para mim. Qual é a missão que Deus tem para a minha vida? O que é que o Senhor revela para mim como sendo o propósito da minha caminhada neste mundo? É preciso refletir sobre isso e buscar sabedoria em Deus para discernir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Como Jesus, o adolescente deve aprender a discernir o plano de Deus para a sua vida. E mesmo com todos os seus sonhos, com todas as suas potencialidades, ele deve se submeter e se sujeitar àquilo que Deus tem para ele, para a sua casa e para a sua família. Submissão a Deus envolve, meus irmãos, confiar em seu tempo, em seus caminhos, confiar em sua vontade, ainda que nem sempre nós possamos entender completamente os processos. Quando dissemos que o tempo de Deus é diferente do nosso, às vezes nós somos movidos pela ansiedade, pelo desejo de ver as coisas acontecendo dentro do nosso tempo, e isso nos traz uma angústia, um sofrimento, uma incapacidade de esperar que as coisas aconteçam no tempo certo. Mas Deus tem o seu tempo e certamente Ele vai revelar a você aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Submissão à autoridade e o crescimento contínuo. Versos 50 a 52. Jesus retorna com Maria e José a Nazaré, sendo submisso aos seus pais, e ele vai crescendo em sabedoria, crescendo em estatura, crescendo em graça. Uma sabedoria que inclui humildade, que inclui submissão, que inclui aceitar as autoridades que Deus estabelece sobre nós. Este é um grande exemplo que Jesus deixa para o adolescente dos nossos dias. Precisamos, como igreja e como povo de Deus, aprender a lidar e acatar as autoridades espirituais que Deus coloca nas nossas vidas. Aceitar as autoridades familiares que Deus coloca sobre nós. O filho que é rebelde aprender que os seus pais são autoridade de Deus sobre a sua vida. E aprender a ouvir e acatar a orientação dos seus pais. Aprender que é preciso aceitar as autoridades civis constituídas, as autoridades legais constituídas no Estado. Então você não precisa temer a polícia se você anda direito. Você não precisa temer uma situação de ser enquadrado em alguma lei de infração se você faz a coisa correta. As leis existem para punir os errados. Então, se você acata a autoridade e anda em sujeição, não precisa temer. Deus certamente enriquecerá a vida de todo aquele que humildemente buscar a sabedoria. Nós temos finalmente a graça de Deus em nossa vida. Verso 40 continua dizendo, e a graça de Deus estava com ele. O favor divino, meus irmãos, acompanha aquele que busca a sabedoria. Provérbios é um livro farto de instrução para aquele que queira buscar a sabedoria. E ali está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Confiar na graça de Deus, mesmo diante dos desafios. Jesus crescia em sabedoria, em conhecimento, em estatura, mas também na graça do Senhor. Testemunhar a graça através das atitudes diárias. Precisamos reconhecer a graça de Deus no nosso dia a dia. A graça que nos dá o alimento que comemos a cada dia. A graça de Deus em nos dar uma família que é o nosso respaldo, que nos dá segurança, que nos dá um ambiente para o nosso desenvolvimento. A graça de Deus está conosco. Não esperar, mas buscar de forma diligente, buscar intencionalmente a sabedoria, o conhecimento. Isto é ser proativo na busca intencional do conhecimento do Senhor.
valorizar a importância da igreja, a comunidade da fé, onde nós possamos estar na comunhão uns com os outros. Jesus valorizou a importância da comunhão, o valor de estar indo ao templo. E aí nós vemos que o seu crescimento dentro daquela cultura familiar fez com que, quando ele inicia o seu ministério, ele procura inicialmente as sinagogas, os locais, o templo, o local onde ele podia ensinar e pregar a palavra do Senhor. Um outro elemento fundamental que nós devemos buscar é o testemunho pessoal. Como é que a nossa vida tem impactado positivamente outras pessoas neste mundo? Jesus continua impactando a vida das pessoas, porque escolheu, procurou viver de forma sábia no temor e no caminho do Senhor e procurou andar em obediência àquilo que o Pai determinou. Então, nós devemos e podemos também fazer esse tipo de escolha para que a nossa vida continue a impactar outros no mundo ao nosso redor. O verso 52 vai nos deixar bem claro isso. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. No seu crescimento, ele nos ensina que a sabedoria é uma busca intencional e uma busca contínua. Continuamente precisamos buscar sabedoria. Ele se desenvolveu não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, e isso é um exemplo para todos os adolescentes dos nossos dias. Assim como Jesus, queridos adolescentes, vocês são chamados a crescer na sabedoria, na estatura, mas também na graça e no conhecimento do Senhor. Aprender a desenvolver disciplina espiritual. Aprender a desenvolver a prática do respeito, do temor a Deus, mas também aos pais. O maior testemunho que um adolescente pode dar é o de viver uma vida cheia de sabedoria, obedecendo a Deus, obedecendo aos seus pais, buscando sempre a vontade soberana do Senhor. Isso trará crescimento espiritual, tanto emocional, e também resultará em honra para a glória de Deus. Eu quero convidar você para estar fazendo do exemplo de Jesus aquilo que deve ser a sua própria busca pessoal, a sua própria prática pessoal, de crescer nesses elementos, de buscar desenvolver um padrão de reproduzir neste mundo aquilo que vem do Pai, aquilo que vem de Deus e aquilo que é próprio de alguém que anda no temor do Senhor. Buscando seguir o exemplo de Jesus, buscando desenvolver este padrão de crescimento que se apresenta nas diferentes dimensões da existência e que ao mesmo tempo lhe leva a ter um coração temente a Deus, obediente aos pais e pronto para dar testemunho a este mundo do Deus que faz diferença na sua vida. Que nós possamos, assim como Jesus, crescer em sabedoria, crescer em graça, crescer na estatura, mas também no amor e no temor ao Senhor. E assim nós possamos, como agentes de transformação deste mundo, proclamar o amor de Deus, que leva as pessoas a reconhecerem que somente a vida eterna, somente a redenção, somente em Jesus é possível ter uma nova vida, uma nova natureza espiritual. Que nós possamos assim, meus irmãos, crescer nesses elementos da nossa vida a cada dia. Amém? Pai, eu quero dar graças ao Senhor, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é fonte de vida, é fonte de ensinamento, e ela nos desafia a buscar seguir sempre o exemplo do Senhor Jesus. Ó Deus, que na noite deste dia possamos estar com os nossos corações voltados ao crescimento, à semelhança do Teu Filho Jesus, que crescia na sabedoria, no temor, no amor do Senhor. Crescia, ó Deus, também no modo de experimentar a graça do Senhor, e que assim nós possamos ver os nossos adolescentes, a nossa juventude, se inspirando no exemplo de Cristo,
que ainda muito cedo tomou essa decisão, fez as suas escolhas e refletiu em sua vida adulta, alguém que verdadeiramente andou com o Pai, que refletiu a vontade do Pai e que procurou reproduzir neste mundo a vontade de Deus. Que nós possamos, em nosso tempo, reproduzir também neste mundo aquela que é a vontade do Senhor em nossa vida. Guarda os nossos corações. Livra-nos, ó Deus, das seduções deste mundo. Livra-nos das tentações e das fraquezas. E dá-nos corações obedientes. Obedientes ao Senhor. Obedientes, ó Deus, aos pais. Tementes ao Senhor. Assim como devemos andar no amor e na comunhão. Que o Senhor, na noite desse dia, abençoe cada pessoa nesse lugar. E receba nossa vida em adoração e em louvor. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém.